Caros irmãos, boas-vindas a mais um episódio do SacraCast. Gostaria de dizer a vocês que vocês são bem-vindos. Espero que vocês estejam dispostos a ouvir aquilo que é de fato muito importante. Vocês de fato precisam ouvir isso, pois é um podcast que mergulha nos desafios e nas verdades da fé católica. Então hoje, nós vamos refletir sobre um tema que é bem urgente e necessário também, que seria a crise da fé na área digital. Hoje, vivemos em um mundo hiperconectado, onde as distrações são constantes e o silêncio parece cada vez mais raro, pois o mundo está cada vez mais barulhento, mas o ruído está cada vez mais alto. O barulho era muito maior. Então, como manter essa espiritualidade em meio a tantos estímulos e como perder a conexão com Deus e o mundo que nos afasta dele? Então, nesse episódio, nós iremos falar sobre os efeitos das distrações digitais, a importância do silêncio e da oração, o papel da evangelização na era digital e, claro, irei falar aquilo que é necessário. E irei falar aquilo que, de fato, é necessário que você tenha que preparar o coração, porque esse episódio pode mexer um pouco com você. Então preste atenção no que eu vou dizer. Meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Nós não podemos ficar cegos. A tecnologia trouxe de fato avanços incríveis, mas também trouxe desafios enormes para a nossa vida espiritual. As redes sociais, os aplicativos, os vídeos, as notificações, tudo isso nos distrai. Pode de fato nos distrair, nos afasta do essencial, a nossa relação com Deus. Quantas vezes você já se pegou rolando feed no Instagram, ou até mesmo no TecTec, por horas, e depois percebeu que não teve tempo para rezar? Quantas vezes você preferiu passar o dedo para cima várias vezes, ver um vídeo qualquer no TikTok, em vez de ler a Bíblia e meditar sobre o Evangelho? Vocês têm que entender que o problema não é a tecnologia em si, mas o uso que fazemos dela. São João Paulo II nos dizia: a tecnologia deve ser uma ferramenta para o bem, não uma armadilha que nos afasta de Deus. Precisamos refletir. Estamos usando a tecnologia para nos aproximar de Deus ou para nos distrair de Deus? E não podemos ignorar que o pecado também se propagou na internet. O ódio nas redes sociais, as fofocas, as calúnias, os vícios, a pornografia, tudo isso está em um clique de distância. O demônio sabe muito bem usar essas ferramentas digitais para nos tentar e nos afastar de Deus. Vejamos quantas almas estão se perdendo porque passam horas e horas e horas e várias horas consumindo conteúdo imoral e tóxico na internet. Quantos jovens estão sendo corrompidos por ideologias que negam a verdade e a dignidade humana? Meus irmãos, precisamos ter consciência de que o mundo digital é o campo de batalha espiritual. Não podemos baixar a guarda. Como dizia o São Paulo na carta aos Efésios: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Diante de tantas distrações, silêncio e a oração são mais necessárias do que nunca. Jesus nos deu o exemplo. Ele se retirava para lugares desertos para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava de silêncio, quanto mais a nós. O silêncio não é apenas a ausência do barulho, é a presença de Deus. É no silêncio que ouvimos a sua voz, que acalmamos o nosso coração e que encontramos a verdadeira paz. E a oração, ela é a nossa conexão direta com Deus. Não podemos deixar que as distrações
roube esse tempo sagrado. Se você não tem o tempo para rezar, é porque você está priorizando coisas erradas. Faça um detox digital. Desligue o celular. Feche as redes sociais e dedique-se à oração. Você vai perceber como sua vida vai mudar. Agora, quero dizer aquilo que é de fato necessário. Primeiramente, eu poderia dizer para vocês que é importante dizer: a missa online não substitui a missa presencial. Quantos estão dizendo: para que ir à igreja se eu posso assistir em casa? Meus irmãos, isso é um engano perigoso. A missa é sacrifício de Cristo renovado no altar. É o momento que o céu desce à terra e nós somos convidados a participar desse mistério do amor. Assistir à missa online pode ser uma solução em momentos excepcionais, mas nunca deve substituir a presença física. Como dizia o Catecismo da Igreja Católica, a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. Precisamos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Isso só acontece quando estamos fisicamente presentes. Não deixe que a comodidade ou a preguiça roubem essa graça da sua vida. Mas, meus irmãos, não podemos ser apenas críticos. Precisamos ser construtivos. A era digital também é uma oportunidade para evangelizar. Como dizia o Papa Bento XVI, a internet é uma nova ágora, o espaço onde podemos anunciar o Evangelho. Então, use as redes sociais para compartilhar mensagens de fé, para inspirar outras pessoas, para mostrar a beleza da igreja. Seja um influencer de Cristo, mas lembre-se, a evangelização digital não substitui o testemunho de vida. As pessoas precisam ver a fé em ação, não apenas em postagens bonitas. Com certeza alguém pode dizer: mas você que fala tanto de internet, redes sociais, você também usa. Cadê o seu lugar de fala? Meus irmãos, essa pergunta é bem válida e eu quero responder com sinceridade para vocês. Sim, eu uso redes sociais. Sim, eu estou aqui gravando um podcast, que é uma ferramenta digital. Mas o que eu quero deixar claro é que o problema não é a tecnologia em si, mas o uso que fazemos dela. Eu uso as redes sociais e a internet como ferramentas para evangelizar, para compartilhar a fé, para levar a mensagem de Cristo a mais pessoas, mas eu também estabeleço limites. Eu não deixo que as redes sociais controlem minha vida. Eu desligo o celular para rezar, para estar com minha família, para ler a Bíblia. Eu priorizo o silêncio e a oração. E é isso que eu quero incentivar a vocês a fazerem também. Então, quando eu falo dos perigos da internet, não é com alguém que está de fora, mas como alguém que vive essa realidade e sabe dos desafios. Eu não sou perfeito, mas eu busco todos os dias usar a tecnologia de forma consciente e responsável. E você? Como está usando a internet na sua vida? Agora, quero abordar mais um tema também, que de fato pode ser novidade para alguns, mas é uma comunidade bem antiga. Pelo que eu sei, são 10 anos, eu acho, de comunidade, que surpreendentemente é algo virtual. Vamos falar de algo muito interessante, positivo, que surgiu na internet, que seria a comunidade católica do Minecraft. Para quem não sabe, Minecraft é um jogo onde os jogadores podem construir mundos virtuais, e algumas pessoas criaram servidores católicos, onde constroem igrejas, capelas e até catedrais. Isso é, sem dúvidas, uma iniciativa criativa e louvável. É uma forma de usar a tecnologia para evangelizar, especialmente entre os jovens, que muitas vezes estão mais conectados ao mundo virtual do que ao mundo real. Mas, meus irmãos, vamos ser sinceros com vocês. Eu tenho que ser sincero com vocês. A comunidade católica no Minecraft é uma ferramenta, mas não substitui
para uma vida sacramental comunitária. É maravilhoso ver jovens se reunindo para construir uma catedral virtual. Mas isso não pode substituir a experiência de estar fisicamente na igreja, de receber a Eucaristia, de viver a fé em comunidade. Então sim, vamos celebrar essa iniciativa, mas sem perder de vista o essencial. A tecnologia pode ser uma aliada, mas nunca deve substituir a vivência concreta de fé. E eu dei uma pesquisada sobre essa comunidade de fato. Eles não são comunidade... Eles representam uma comunidade católica. E de fato, tem coisas muito valiosas nesse lugar. Agora, eu quero estabelecer algumas coisas, alguns pontos importantes que eu quero abordar para vocês. Primeiramente, muitos jovens de fato que não se interessam por temas religiosos, são atraídos por essa abordagem bem criativa. Isso de fato pode ser benéfico, pode dar um engajamento nos jovens. Também a famosa evangelização bem criativa. A construção de igrejas, a realização de eventos virtuais, são formas de compartilhar a fé. E também uma grande comunidade online, e um mundo onde muitas pessoas se sentem isoladas. Estes servidores oferecem um espaço de acolhimento e partilha. Mas isso não substitui uma vida sacramental. A experiência virtual não pode, hipótese alguma, substituir a graça dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Pois há perigo de que a fé se tornar apenas um jogo, seu compromisso real com Deus e com a igreja. Então, se não houver um equilíbrio, os jovens podem acabar passando mais tempo no mundo virtual do que no mundo digital. Então a mensagem é: celebre as boas iniciativas, mas não perca o foco do que é essencial. Meus irmãos, a era digital de fato é um desafio, mas também é uma oportunidade. Podemos usar a tecnologia para o bem, para evangelizar, para nos conectar com outras pessoas, para aprender mais sobre a nossa fé. Mas precisamos ter equilíbrio. Meus irmãos, agora eu preciso falar bem sério com vocês. Vamos acabar com as desculpas. Chega de justificativas. Chega de fingir que está tudo bem, quando a sua vida espiritual está uma bagunça. Quando de vocês estão aí assistindo esse podcast, mas não fazem o mínimo de esforço para mudar? Quantos estão dizendo: eu sei que preciso rezar mais, mas... Eu sei que eu preciso ir à missa, mas... eu sei que preciso me confessar, mas... Meus irmãos, não existe essa de mas na vida espiritual. Ou você assume o compromisso com Deus, ou você continua vivendo uma fé meia boca, que não transforma nada, que não salva ninguém. Você acha que Deus vai aceitar suas desculpas no dia do juízo final? Senhor, eu não rezava porque eu estava ocupado no trabalho. Senhor, eu não ia à missa porque tinha Netflix para assistir. Senhor, eu não me confessava porque eu tinha vergonha. Isso não vai colar, meus irmãos. Deus não quer desculpa. Ele quer conversão. Ele quer o seu coração, a sua entrega, o seu compromisso. Chega de viver uma fé superficial, uma fé de IBGE, uma fé que só aparece no batizado, no casamento e no velório. A salvação está em jogo. E você está aí, perdendo tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum. Meu filho, meu irmão, meu amado irmão, acorda. Agora, precisamos te falar de uma mentira que muitos estão contando para si mesmo. Eu tinha reforçado isso para vocês sobre a questão da missa online, mas eu queria reforçar para vocês que esse é o engano do demônio. Você acha que está cumprindo seu dever como católico porque liga o celular e assiste a missa deitado na cama, com um pé na cozinha e outro no banheiro? Você acha que está participando do sacrifício de Cristo porque dá um like na transmissão? Isso é uma ilusão. A missa é sacrifício de Cristo renovado no altar. É o momento em que o céu desce à terra. E você
é convidado para participar desse mistério de amor. Como você pode achar que assistir a missa em casa é a mesma coisa? E não venha com essa desculpa de que, Deus está em todo lugar, Deus não está preso na igreja. Sim, Deus está em todo lugar, mas Ele se faz presente de maneira única na Eucaristia. Se você não vai à missa por comodidade, por preguiça ou por falta de prioridade, você está perdendo a graça mais importante na nossa vida espiritual. Chegue de desculpas. Se você está bem de saúde, se você tem condições de ir à igreja, vá. Não deixe que a comodidade roube sua salvação. E tem mais uma coisa que eu preciso falar. Temos uma grande hipocrisia da fé virtual. Quantos estão aí postando versículos da Bíblia nas redes sociais, compartilhando mensagens religiosas, mas a vida real não reza, não vão à missa e não vivem os sacramentos? Meus irmãos, isso é uma enorme hipocrisia. Você acha que Deus se impressiona com seus posts bonitinhos? Você acha que ganha pontos no céu porque compartilhou uma imagem de Nossa Senhora? Meus irmãos, a fé não é um show, não é performance. A fé é vida, é compromisso, é entrega. Se sua fé não reflete nas suas ações, nas suas escolhas, no seu dia a dia, então ela não é verdadeira. Como dizia São Tiago na sua palavra, a fé sem obras é morta. Chega de viver uma fé de aparências. Chega de ser católico só nas redes sociais. Assuma o compromisso de viver a verdade. Com fé. E com compromisso e responsabilidade. Meus irmãos, eu sei que isso pode ter doído pouco, mas ela é necessária. A sua salvação está em jogo. A sua eternidade está em jogo. Não dá para continuar vivendo uma fé superficial, uma fé de desculpas, uma fé de aparências. Deus não quer a metade do seu coração. Ele quer tudo. Ele não quer que você seja católico só no batizado, no casamento e no velório. Ele quer que você seja católico todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Então, o que você vai viver? Vai continuar vivendo uma fé meia boca? Ou vai assumir o compromisso de ser o verdadeiro discípulo de Cristo? A escolha é sua. Mas lembre-se, no dia do juízo final, não vai ter desculpas, não vai ter justificativas, não vai ter likes ou compartilhamentos. Só vai ter a verdade. Que este episódio seja chamado à conversão, que ele sacuda sua alma, que ele abra seus olhos, que ele mude a sua vida. Meus irmãos, depois de falar tanto sobre os perigos e desafios da era digital, é importante também olharmos para os exemplos positivos. E um desses exemplos, que eu creio que a maioria conhece, seria o Carlos Acutis. Um jovem que soube usar a internet e as redes sociais para evangelizar de forma brilhante. Carlos Acutis era um adolescente como muitos de vocês. Gostava de jogar videogame, de mexer no computador, se divertir com os amigos. Mas ele tinha algo que muitos jovens hoje em dia estão perdendo. Uma fé profunda e autêntica. Ele usou suas habilidades com a tecnologia para criar sites sobre milagres eucarísticos e aparições de Nossa Senhora. Ele viu a internet como uma ferramenta para levar pessoas a conhecer a Jesus e a igreja. E ele fazia isso com tanto amor e dedicação que se tornou um exemplo para jovens e adultos em todo o mundo. Carlos Acutis nos mostra que a tecnologia não é inimigo da fé. Pelo contrário, ela pode ser aliada e poderosa, ser usada com sabedoria e com o coração voltado para Deus. Carlos Acutis não era um santo distante, inalcançável. Ele era um jovem como qualquer outro, com seus gostos e paixões. E seus desafios também. Mas ele tinha uma diferença. Ele colocava Deus em primeiro lugar em tudo o que fazia. Ele ia às missas todos os dias, rezava o texto, confessava regularmente e adorava Jesus na Eucaristia. Ele vivia uma fé autêntica, que não se limitava às aparências, mas que transformava
o seu coração e as suas ações. E o mais incrível é que ele fazia isso tudo sem perder a alegria de viver. Ele era um jovem feliz, que sabia que ele equilibrar a vida espiritual com os estudos, os hobbies e as amizades. E Deus nos mostra que é possível ser santo sem deixar de ser jovem e sem deixar de ser humano. Carlos Acutis, ele deixou um legado incrível. Ele criou sites que até agora ajudam milhares de pessoas a conhecerem mais sobre a fé católica. Ele mostrou que a evangelização pode ser criativa, que pode usar a linguagem dos jovens para que pode ser feita de uma forma simples, mas profunda. Ele pode também nos ensinar que a santidade não é algo reservado para padres, freiras ou pessoas de outra época. A santidade é para todos, inclusive para os jovens que gostam de tecnologia, de jogos, redes sociais. Carlos Acutis, ele foi beatificado em 2020 e hoje ele é conhecido como o santo das redes sociais. Ele é a prova de que a tecnologia, quando usada com amor e responsabilidade, pode ser instrumento poderoso para a evangelização. Então, o que podemos aprender com Carlos Acutis? Primeiro, que a fé não é algo chato ou ultrapassado. Pelo contrário, ele é vibrante, é jovem, é cheia de vida. Segundo que a tecnologia não é inimigo da espiritualidade. Ele pode ser uma ferramenta incrível para evangelizar, se usada com sabedoria. E por fim, que essa santidade é possível para todos nós. Não importa se você é um jovem ou velho, se você gosta de tecnologia ou não, se tem muitos seguidores ou poucos. O que importa é seu coração, a sua entrega, o seu amor por Deus. Carlos Acutis nos desafia a viver uma fé autêntica e usar os dons que Deus nos deu para o bem e não ter medo do diferente, de ser santo. E o mundo que muitas vezes nos afasta de Deus, que Ele interceda por nós, para que possamos seguir os seus exemplos e usar a tecnologia para glorificar a Deus e as almas. Meus irmãos, esse episódio foi chamado para uma reflexão, uma conversação e a ação. Falando sobre os desafios da era digital, a importância do silêncio e da oração, sobre os perigos da fé superficial, mas também falando sobre esperança, como o exemplo de Carlos Acutis, que nos mostra que é possível viver uma fé autêntica e usar a tecnologia para o bem. Agora, a pergunta é: o que você vai ouvir? O que você vai fazer com tudo o que você ouviu hoje? Você vai viver numa fé de meia boca, cheia de desculpas e justificativas? Ou vai assumir o compromisso de ser o verdadeiro discípulo de Cristo, de viver uma fé autêntica e usar os seus dons para evangelizar? Amados irmãos, a escolha é sua. Mas lembre-se, a salvação está em jogo. A sua salvação está em jogo. Não deixe que as distrações, as comodidades ou as ilusões do mundo roubem sua eternidade. Que Nossa Senhora Mãe da Igreja e Beato Carlos Acutis intercedam por nós. Que para que possamos ter coragem de viver de verdade a nossa fé. Amém. Amados irmãos, espero que vocês tenham um coração mais preenchido e mais aberto. Que vocês de fato acordem e tenham uma nova visão da fé. Que vocês de fato saibam o que vocês estão fazendo, o que vocês estão vivendo. Eu não quero diminuir ninguém, não quero fazer com que ninguém se sinta menosprezado. Eu falo isso por amor. Você que está assistindo esse podcast, eu te digo uma coisa: eu te amo. Eu te amo. E Deus te ama mais ainda. Eu quero ser melhor. Deus tem um plano gigantesco para você. Então até a próxima. Deus abençoe vocês e salve Maria.